Tudo bem? Ah, tá. Tudo tranquilo, e você? Ó, eu estou ótimo, graças a Deus. Obrigado, né, para a gente começar aqui, você ter aceito esse meu convite, né? Diane é uma psicóloga que eu acompanho nas redes sociais, vejo o trabalho dela. Eu tanto comentar, perturbar, ela me deu uma vaguinha na agenda dela aí, para a gente poder bater esse papo, conversar, salvar a vida de pessoas. Eu acho que é isso que acaba conectando o trabalho de pessoas boas, assim, né? Como eu gosto de fazer e como eu vejo que você também gosta de fazer. Eu acho isso muito bacana e muito gratificante, tá? Obrigado de verdade mesmo. Gratidão por você ter aceitado o convite e a gente está aqui, batendo esse papo. Primeiro eu queria saber, né? Quem é a Ediane? Então, boa noite a todos aí que estão entrando também, o pessoal. Eu queria agradecer também o convite. Eu, particularmente, sempre aceito também, porque eu adoro falar. Hum, Eu vi que você colocou que você adora conversar, então vai ser bem bacana, porque vai ser uma troca. Inclusive, as com pessoas, certeza. né, que estão aqui também, por gentileza, enviem perguntas, sugestões, dúvidas, porque esse é o objetivo, né? A gente poder É estar verdade. sempre trocando e principalmente compartilhando, porque cada um tem seu conhecimento, né? Cada um tem uma experiência diferente, um olhar diferente, e isso faz toda a diferença no somatório. Então, assim, eu sou gaúcha, tá? Eu brinco que É, hoje já em vi. dia eu não tenho identidade porque eu não tenho sotaque carioca e eu não tenho mais aquele sotaque gaúcho. Então eu brinco que eu tô no limbo. Às vezes eu puxo o gaúcho, outras vezes não. Então, assim, eu não tenho mais aquele sotaque. Eu já estou no Rio de Janeiro há quase 15 anos ou mais. Né? Então, É. assim, trabalho, né, com a psicologia aí há muitos anos também. E sou apaixonada, né, pelo que eu faço, gosto muito do que eu faço, não me arrependo nem um pouco. Eu brinco que é a psicologia que me escolheu, porque eu trabalhava antigamente com essa parte de voluntária, muito em serviço social. E quando eu vim para o quando eu trabalhei em Brasília, fui orientadora educacional em Brasília, quase um ano e pouco, mais ou menos, com o Centro de Desenvolvimento Social, CDS, em Sobradinho. E quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu Sobradinho. comecei a trabalhar com a minha cunhada aqui no Rio de Janeiro, no consultório de psicologia, e com a convivência com os psicólogos, com todo mundo, fui me apaixonando e conhecendo o mundo da psi e não saí mais. Estou até hoje, né, e não pretendo sair tão cedo da psicologia. Ah, que bom, fico feliz. Sobre o seu, né, da onde você veio, né, cidade natal lá, Eu não sou de sei se é Santiago. em Santiago, né? Eu só fui perceber realmente que você não era quando eu te vi hoje com chimarrão lá, entendeu? Hoje você É, fazendo aquele vídeo lá, né? Falando que hoje estaria aqui conversando, né? Nessa live sobre o tema. Aí eu vi e falei, caramba, cara, e você deu uma arrastada no sotaque, que eu não tinha percebido ainda, é entendeu? Não isso. tinha percebido nos seus vídeos. Falei, caramba, é lá de baixo, né? Lá de baixo, não é daqui de cima, não. Não, eu sou bem da fronteira. Lá fica 500 quilômetros de Porto Alegre, fica próximo de São Borja. Então é mais lá para o sul mesmo. Outra parte, né? Você falou sobre a psicologia. Então você acabou se envolvendo com a psicologia através, né, Isso. de um outro trabalho que você foi fazer. E o que te encantou assim na psicologia? Na psicologia, o que mais me encanta é você poder, como eu trabalho muito, né, eu atendo hoje atualmente que eu trabalho com casais, né, alguns faz o que uns 8 anos que eu atendo casais, mas antes disso eu sempre atuei e atuo muito com suicídio. Eita. Então então uma Eu das vi questões que algumas eu amo lives na suas psicologia. sobre isso. Eu vi algumas lives suas sobre isso. Isso aí, chamou a Então, uma atenção. das questões que eu amo na psicologia é mostrar para a pessoa, não mostrar, mas fazer com que a pessoa perceba a importância da vida, o quanto que nós podemos, sim, tem solução. A grande questão é como que eu vou lidar com aquele problema, qual é a visão que eu estou tendo. Então, uma das questões da psicologia é isso, é fazer com que a pessoa tome consciência de quem é ela no mundo e de que nós somos muito mais do que nós acreditamos que nós podemos ser. É uma questão mesmo de conscientização, de entender quem eu sou, que a maioria das pessoas não sabem dizer quem realmente é. Conhecer o Isso seu é. gosto, o que te dá prazer, e às vezes nós mesmos não sabemos. Às vezes a gente acredita que não vai gostar de algo, e quando você experimenta aquilo, você vivencia aquilo, você fala, nossa, nunca imaginei que eu fosse gostar disso. Então, a psicologia ela propõe isso, essa descoberta, esse mergulho que você tem, né, com o teu eu mesmo.
Essa que está respondendo aí até agora aí, Foco Bem-Estar, também é psicóloga, ela é da minha turma de Olha, é uma coaching, colega. coordenação Ótimo. de trabalho, ela fez também, ela trabalha psicologia positiva, ela também dá aula, então ela sempre está aqui às quarta-feiras, a gente sempre bate esse papo aqui, já fiz uma live com ela também, bem legal, bem bacana. E o que você estava falando sobre, né, conhecimento da pessoa se autoconhecer. Dentro dos processos de coaching, né, no qual eu atuo, eu vejo, é muito difícil realmente a pessoa, você vê que ela consegue chegar, né, no final de um processo, quando ela realmente se reconhece, quando ela realmente sabe quem ela é e quais são os gostos que ela quer da vida, o que ela procura realmente da vida. Porque geralmente quando chega no começo do processo, ela está perdida. Às vezes ela chega muito mais para poder resolver um problema, mas esse problema você não precisa nem resolver, porque você resolveu um outro problema e você acabou resolvendo. Né? Aquele famoso ponto A ao ponto B, né? Que a gente fala aqui dentro do coach, a gente sabe que sempre tem algumas divergências entre psicologia e coach, né? Nessa parte de treinamento, mas eu vejo como se encaixa perfeitamente. O que nós não conseguimos ajudar, a gente tem que caminhar para as pessoas especializadas. Isso aí Sim. é muito fácil e claro a gente perceber que não tem cura para certo tipo de coisa. Então, assim, eu acho que é bem legal. E o que me chamou a atenção nessa parte também, só antes da gente entrar no foco principal, é sobre Sim. a questão do suicídio, né? Você trabalha bastante com essa parte e o que te envolveu, né? O que você trabalhava mais com essa parte, o que te envolveu você a trocar para esse lado de família, né? De casal. Na realidade, foi todo um somatório. As minhas formações que eu tenho, vai uma casando com a outra em relação aos atendimentos. O Aham. que é bacana da vida é porque muitas vezes você coloca assim, algo que você não vai fazer, quando vê, você se pega fazendo. E foi isso que aconteceu comigo. Fui fazer a formação em Gestalt terapia, que é uma das linhas da psicologia, tá bom? E eu colocava que eu não iria atender criança. O meu primeiro paciente pelo estágio foi o quê? Criança. Criança. Ai, E comecei a atender criança. Com isso, eu me deparei com a questão de ter que fazer uma formação em casal e família, porque como eu vou atender aquela criança sem entender o contexto, a uma coisa parte do leva a outra. sistema ambiente familiar, porque isso faz toda a diferença. O conhecimento que você precisa ter do ambiente familiar, daquele sistema familiar, para você poder fazer um atendimento infantil. Isso no meu ponto de vista, tá bom? E nessa formação, Não, é conhecendo a estrutura, né, da questão do casal e da família, eu comecei, obviamente, tive que atender pelo estágio casais, e com isso eu acabei me descobrindo no casal. E cada vez eu comecei a fazer mais cursos, fiz uma outra formação, estou fazendo atualmente agora uma pós em conflitos familiares. Então, assim, você vai agregando, agregando, e quando vê, aquilo que te escolhe. Muitas vezes você pensa que você vai fazer uma demanda clínica e quando vê, vem uma situação e aquela demanda que te escolhe. Eu acredito que a minha colega que é psicóloga que pode colocar isso, vai confirmar, porque é realmente isso. Às vezes você faz algo achando que você vai gostar daquilo e quando vê não é bem assim. E aí vem uma outra área e te envolve naquele contexto. Comigo foi assim, sou professor de educação física e entrei nessa daí por barcos, né, que vão me levando. E hoje já tem 10 anos que eu atuo com o Pilates, graças a Deus sou reconhecido nessa área. E também foram os caminhos que acabaram me levando a estar trabalhando com o Pilates. Porque eu também, quando me formei, não era esse o objetivo nunca, entendeu? E hoje já estou há 10 anos aí, graças a Deus, meu ganha-pão e as minhas conversas e a minha vida vem através do Pilates. Então, assim, você acaba realmente dentro da área que você quer atuar, você acaba descobrindo nichos, né, e se especializando e ajudando pessoas. Então, acho que isso Sim. é importante. E disso eu fiz um legado, né? Isso é a importância do meu trabalho. E para você, qual é a grande importância de ser psicólogo? Eu acredito que é a questão, né, de ser a facilitadora, né, de fazer com que as pessoas entrem em contato com o seu grande poder, né, da pessoa realmente poder se perceber, de você estar ali junto, caminhando com aquela pessoa, sem contar a responsabilidade que você tem dessa pessoa você ter que ter autorização. Eu, particularmente, quem é que meus clientes, até alguns que estão aqui, eles podem confirmar isso. Eu peço autorização. Né? Eu tenho que ter autorização para entrar, porque eu estou entrando ali não somente na história daquela pessoa, mas eu estou entrando ali como se fosse um lugar sagrado. Por quê? Porque é o eu daquela pessoa, é o eu do indivíduo.
Então, você fazer esse trabalho, você precisa ter muito respeito e responsabilidade, porque tem uma pessoa, tem uma vida ali na sua frente. Por isso, da importância da questão da ética, de seguir realmente o nosso conselho, porque isso faz também toda a diferença dentro do atendimento. É você estar ali junto com aquela pessoa e não só vendo as conquistas e vitórias, como também ali junto com aquela pessoa nas suas dores, né? E você mostrar para aquela pessoa que é possível sim um recomeço. Então isso é essencial. Com a gente, geralmente, a gente pede aquela, né, o famoso permita-se, né? Quando a gente começa também uma sessão, a gente começa um processo ali de coaching, a gente também tem essa mesma, né, conversa, a gente sabe que são vidas, e são vidas que são depositadas na nossa mão, que a gente precisa realmente, de uma forma bem específica, aprender a lidar com a vida da pessoa, né? E dar, né, o caminho para ela, ou orientar ela, ou mostrar o caminho para ela. Eu acho que isso que é muito importante, né? Você vê uma pessoa totalmente perdida na vida, não sabe o que ela vai fazer, ou teve seus traumas, né? No caso lá do suicídio, ou do casal aí, que esse problema de casal aí também, ele vem originado também da sua família, né? Do que ele teve lá também de infância, né? O que ele viu de relacionamento, né? Então, tudo isso ele vai levando, né? E ele, às vezes, não consegue ter sucesso na família porque o pai dele batia na mulher, ou tinha suas confusões, ou o casal era isso, era aquilo. Mas tem um outro lado também, que tem um casal maravilhoso, mas às vezes você casa e descasa, e assim, são as crenças que a gente acaba falando, que a gente acaba levando, né, da nossa vida de infância, que a gente fica batalhando e é possivelmente que você fala. Mas hoje a gente vai falar sobre comunicação, né? Eu acredito que a comunicação ela está em vários lugares, em vários momentos. Nós aqui estamos nos comunicando, né, através dessa rede social bem legal, bem bacana. Eu queria que você me explicasse, na psicologia, né, o que seria esse fato? O que é a comunicação? Como é que funciona isso? Na realidade, não só na psicologia, mas como contexto geral, né? O que vem ser comunicação, né? Comunicação ela vem do latim comunicare, que significa o quê? Partilhar. É você participar algo, o quê? A alguém. É a ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, essa outra pessoa vai te responder, que é o que a gente está fazendo. Você está tendo uma informação, automaticamente eu estou o quê? Eu estou ouvindo, estou aqui prestando atenção a você para poder responder. E essa é uma das grandes questões, muitas vezes, do casal. Não só do casal, como no relacionamento. As pessoas não ouvem, as pessoas escutam. Então, as pessoas elas têm que aprender a ouvir. Uma das grandes chaves do sucesso para o relacionamento é a comunicação. Tá, então, assim, é o quanto que o casal muitas vezes não consegue ser ele dentro da relação. Os casais, muitas vezes, eu sempre coloco a importância de você ser sincero desde o início no relacionamento. Porque quando você tenta ser alguém que você não é, você tenta transparecer um papel ou algo, cedo ou tarde isso vai cair por terra. Você não vai conseguir bancar por muito tempo em ser uma pessoa que você não é. Então, a transparência, a objetividade e a clareza é essencial para você manter uma boa comunicação. Então, assim, a comunicação é o quê? É você compartilhar emoções, é você compartilhar vidas, é você estar ali aberto àquela outra pessoa para realmente poder dizer quem você é, sem o medo de ser julgada e sem o receio do que realmente vai acontecer. Então, um dos principais pontos da comunicação é isso, é a clareza, é a objetividade, é a transparência de ser quem você realmente é. É estar aberto ali de corpo e alma, sem usar máscaras. Porque as pessoas acabam muito, né, omitindo, depende do ponto de vista, qual é a história que a pessoa tem que contar para outra, justamente com medo de perder a pessoa, né? Então a gente tem que entender que esse relacionamento ele acaba realmente se complicando ao longo do período, justamente porque, né, por exemplo, eu gosto de uma pessoa, eu quero ver aquela pessoa, mas será que essa pessoa, talvez ela estaria tão envolvida comigo para poder aceitar o que eu quero omitir dela, o que eu quero mentir para ela? Então, às vezes, né, essas mentiras, elas acabam mascarando o relacionamento Sim. justamente por causa, né, desse amor, dessa vontade de estar com a pessoa. A gente sabe que no fim das contas tudo vai dar sempre problema, tudo vai dar erro, né?
Sim, porque isso só afasta o casal, porque com o passar do tempo você vai criar o quê? Um ambiente que não vai ser amistoso. Uma das principais questões também que eu coloco é a importância do ambiente familiar. Por exemplo, eu atendo às vezes não só casais, mas até pessoas no individual que ficam felizes muitas vezes quando estou sozinha em casa. Exemplo, uma coisa vou dar um exemplo assim, Fica fora à da vontade. pandemia, tá? Digamos assim, estou em casa por algum motivo, meu esposo fala assim, vou chegar mais tarde hoje. Eu tenho duas opções, a opção de ficar feliz, mas aquele feliz assim, caramba, vou ter um tempo a mais para mim. Então, assim, é algo saudável, porque às vezes a gente precisa realmente ter um espaço, ter a nossa individualidade. Outra coisa é ter o seguinte pensamento, ai, nossa, que bom que meu marido não vai chegar, vou ter mais um minuto de paz na minha vida. Então, Aí não, assim, não, essa tá errada. por quê? Que peso é esse que eu não consigo estar com aquela pessoa? Que falta de prazer é esse que eu não tenho de estar ali com o meu companheiro? E isso vem ser muito o quê? A falta dessa comunicação. Porque se eu não consigo me comunicar, não vai fluir. E quando eu me comunico, eu tenho o prazer de estar com outra pessoa. Teve um certo momento, uma vez que eu estava num restaurante, e eu até comentei com meu esposo, eu falei assim, caramba, eu tirei foto, até coloquei, acho que tá até aqui no meu Instagram, deve estar bem lá embaixo já nas postagens, onde eu estava no restaurante na Marina da Glória e tinha um casal, cada um no celular. Eu falei, gente, uma pessoa veio para um restaurante na Marina da Glória, sexta-feira à noite, um restaurante que não era, assim, o custo, né, assim, coisa assim, qualquer um. E mesmo que se não fosse, a questão não é essa, eu digo assim, de estar ali naquele momento e cada um no telefone. Então, assim, que prazer é esse que esse casal tem de estar ali e não estar junto? Mas eles Como que vai permaneceram ser assim um essa... longo período? Sim, o tempo todo. Eles estavam ali, quando pedido, e cada um, assim, ela estava num drink, ele estava tomando, acho que cerveja, se não me engano, e cada um no seu telefone. Então você percebe nesse momento que a falta de diálogo, a falta de quê? De comunicação. E a comunicação, ela pode ser o quê? Verbal e não verbal. Nós É? temos dois tipos de comunicação. A verbal é aquela e tudo na verbal vai depender o quê? Do tom. O tom faz total diferença na comunicação de um Procurando casal. Por exemplo, digamos que eu venha falar para a pessoa assim, olha, meu amor, eu amo você. Eu falei de um jeito. Agora, se eu falar para essa pessoa, cara, eu já falei que eu te amo. Olha a diferença. muita, muita, não tem amor aí. Você vê Né? Vou na cara dar de pau que não vou tem dar um amor. outro exemplo muito comum, principalmente nessa pandemia de agora. Digamos que louça, que é uma das questões dos casais, tá? Então Nossa, eu vou trazer aqui exemplos do cotidiano que eu recebo muito. Então pô, a pessoa legal, fala legal. Traz, assim, eu adoro essas coisas, cara, porque tem cada briga boba, né, cara? Fala sério, tem a cada pessoa, troço que acontece. a pessoa coloca assim, digamos, tá aquela pilha de louça na cozinha. A Hum. pessoa olha e vai chegar e vai falar o quê? Vamos pensar na esposa. Vai chegar e vai dizer, caramba, olha quanta louça suja tem aqui, vou ter que lavar tudo isso sozinha. É uma coisa. Eu tive É, um comando. Outra coisa é olhar para o meu parceiro e falar, nossa, quanta louça nós sujamos hoje. verdade. Você falou a mesma coisa com contexto diferente. E você ainda pode colocar, já que nós sujamos toda essa louça, você lava ou eu lavo? Você seca ou eu seco? Como vai ser a divisão? Então por quê? Porque ali dentro quem mora é o casal, não mora um só. Então é o quê? Uma divisão. Estou compartilhando ali uma informação. Então, assim, isso está o quê? Na comunicação, que é o quê? O diálogo, é a forma como eu expresso para o meu parceiro a minha insatisfação. Então, se eu estou colocando a minha insatisfação através de uma piada, de uma charada, a probabilidade disso virar uma discussão, uma briga, é muito grande. Então tem que ser sério. Sendo que é importante colocar que brigas fazem parte de muitos relacionamentos, né? Conflito, adversidade faz parte. Todo casamento, relacionamento já passou ou vai passar por uma crise. A grande questão é como que eu vou enfrentar essa briga, como que eu vou enfrentar essa situação que eu estou passando. Então, essa faz toda a diferença dentro do relacionamento. Por exemplo, se eu colocar esse exemplo, né, Alô? como é que se fala nossa, perdi aqui meu raciocínio, perdão.
da comunicação, né? Isso, não, sim, da louça, mas eu ia colocar da discussão, obrigada. Esse casal que coloca assim, que não tem briga, que não tem discussão, esse tipo de casal, eu acredito que um deles está sofrendo. É? Ou os dois. Por quê? Porque todo casal tem divergência, todo casal ele vai ter um modo de pensar em alguns momentos diferentes. Nem sempre nós vamos concordar em tudo. A grande diferença é entender que briga não é agressão. É. Tem gente que se omite muito, né? Briga não é discussão. Tem gente que gosta de ficar quieto para não brigar. Aí é fuga. Aí você está criando um outro problema, porque você está fugindo da situação. Você não está enfrentando a situação. Por quê? Porque aí falta aqui a questão da confiança. Porque se eu confio naquela pessoa que está ali no meu parceiro, no meu relacionamento, eu vou ter o quê? Eu vou ter abertura para poder conversar, para poder ter um bom diálogo, para poder realmente expor o que eu estou sentindo sem medo de perder ou sem medo de ser julgada. E aí realmente eu vou expor ali o que eu estou colocando. Agora, um casal que não tem tanta confiança assim no outro, ele realmente vai ficar com medo de falar e de expor, porque vai ter medo de receber crítica. E aí entra essa questão que eu estou colocando da divergência de pensamento. Então, é o casal ser inteligente, é ter inteligência emocional, é entender que o quê? Que eu, quando for discutir alguma coisa para chegar num senso comum, é eu focar no problema, na situação e não na pessoa. Os casais, quando eles pensam em alguma coisa, eles acabam atacando a pessoa e eles não percebem que não é a pessoa, é o problema. Eu tenho que tentar resolver aquele problema e não atacar aquela pessoa ou então trazer pessoas da família para querer atacar também, que é muito comum nas discussões, às vezes, você querer trazer pessoas da família para chamar... Tem bastante. Essa questão que você colocou também, né, de fugir do assunto. Então, quando você foge do assunto, você está deixando aquilo inacabado. Então, aquilo em algum momento vai retornar. Agora, se nós começamos a conversar, eu estou expondo o meu ponto de vista, não estamos chegando a um senso comum, a uma questão, o que eu preciso fazer? É ter a humildade de dizer, não, peraí, olha só, vamos dar um tempo, vamos dar uma pausa aqui, porque eu tô nervoso, você tá tensa, estamos nós dois tensos, a gente tá com a emoção, a flor da pele e não vai resolver. Então é você dar uma pausa e você, de repente, falar com essa pessoa que no outro dia. Porque aí você acalmou. Por quê? Porque a emoção ela é o quê? É uma reação do nosso cérebro que vem de um ambiente, de uma fonte externa, do ambiente. Então, às vezes, aquele ambiente, aquela situação, acaba gerando uma tensão que deixa você ali, às vezes, de repente, irritado, com raiva. E raiva é uma emoção. Mas não quer dizer que você odeia aquela pessoa. Você não tem um sentimento de ódio. Mas naquele momento você pode estar com raiva. Então, o ideal é que vamos dar uma pausa e em outro momento a gente conversar. Sem contar que é importante a gente, muitas vezes, ter, como eu coloquei, a humildade de entender o que é certo e o que é errado, né? Nós podemos errar também. E a grande pergunta que eu faço para muitos casais é: você quer estar certo ou você quer ser feliz? Porque muitos casais começam, depois de um tempo, a brigar para saber quem tem razão. E entra até os meus clientes que são casais, que eu até não sabem, eles entram como se fosse numa guerra invisível do toma lá da cá. E quando vê, eles nem sabem mais o propósito daquela discussão, não sabem nem como começou aquela discussão e por qual motivo eles já estão naquele assunto. Às vezes, de repente, o assunto foi uma toalha em cima da cama e quando vê o assunto já está lá na viagem do ano retrasado. Isso é pura verdade mesmo. Isso é pura verdade. Porque assim, o foco não está em resolver aquela toalha que ficou em cima da cama, né? E está aí sim. Exatamente. E está aí sim, simplesmente na pessoa. Entendeu? Não tá, poxa, como é que você pode resolver esse problema aqui para a gente tirar essa toalha e você aprender a não botar essa toalha em cima da mesa? Aí vem aquelas duas opções. Ou você faz sem reclamar, né? Para você mesmo lá tirar aquela toalha em cima da mesa. Ou você realmente se senta, conversa, e quando o cara não consegue mais resolver, porque esse negócio de toalha em cima da mesa é mais coisa de homem, né? Mulher pega pesado com essas coisas, cara. Homem é geralmente bagunceiro, mulher é mais organizadinha. Claro que tem as suas regras para lá e regras para cá,
Mas assim, como é que você, assim, no seu lado de psicólogo, você consegue resolver? Tem um cara que é bagunceiro, é normal do homem, o homem é bagunceiro. E a mulher é É, mas organizadinha. aí, mas aí na realidade entra a questão do respeito de como vai ser traçado a rotina do casal. Entendeu? O que, que é viável para mim, o que, que eu posso ceder, o que, que o outro pode ceder. Porque vão Entendi. conversar, porque da mesma maneira, por exemplo, que de repente o homem é bagunceiro desorganizado, a mulher de repente ela pode ter também Com algum certeza ponto ela tem, ali né? a ser desenvolvido, né? Ou o inverso, né? Então assim, é um ponto de repente a ser desenvolvido pelo casal. Então, o casamento, a relação em si, ele é muito mais do que isso. Essa pandemia, por exemplo, assim, a gente teve um aumento de divórcios absurdo em relação ao ano passado. Nessa mesma época, a gente teve de casamentos registrados, tá? Isso não entrou união estável e pessoas que moram junto. Somente pessoas que estão registradas, casais. A gente teve um aumento de 269% de divórcio. A cada 3 casamentos, uma separação. Então, esse índice talvez seja até maior, porque não entrou aí, como eu falei, pessoas que não estão ali no civil, tá? Então, acredito que seja bem mais, infelizmente. E isso está muito atrelado ao quê? A comunicação. Os casais não conversam. Até porque, como eu coloquei dessa questão lá da linguagem verbal e não verbal, que eu dei o exemplo do verbal, uma das questões é o tom que eu uso de voz, nós temos a linguagem não verbal, aonde as pessoas muitas vezes emitem o quê? Gestos, o corpo com o corpo, e o outro acredita que o outro tem que saber adivinhar o que eu estou pensando ou sentindo. Isso é um Tem problema, né? casar. É assim, porque o outro não vai saber. Nem Mas sempre o outras outro vezes, tem que mas saber. outras vezes ele só se omite, ele não quer, pra ele tá bom assim, ele só não quer brigar. Exatamente. Também não quer, mas assim, é como eu coloquei, em algum momento o casal tem que vir conversar, porque no momento que você vai deixando, é como os casais que eu atendo, eu coloco eles como se fosse uma cebola. Acontece uma situação, uma camada, depois de um tempo acontece outra camada, e quando vê, você tem várias camadas e o casal está numa ponta e o outro no outro. E aí onde que o casal se encontra? É, Aonde bem que fica difícil. esse casal? Não se encontra, fica cada um numa ponta, porque foi criando o quê? Várias e várias paredes invisíveis, e que causa o quê? Um distanciamento desse casal. Tem uma pessoa aí que falou que queria fazer uma pergunta, É a não sei se ela chegou Regina. a fazer. É. Não, ela não fez, não. Eu até Ah, tá. botei depois. Ô, Regina, faz a sua pergunta aí, fica à vontade aqui, que a gente está aqui para isso, hein? Para poder conversar. É, E aí, uma das Diane cobra questões. caro. Uma das questões, né, que eu coloco muito, né, que ocorre na falha do casal, que é vencer a falha na comunicação, é como eu falei, o ouvir. O quanto que nós não ouvimos. Então, assim, o ouvir, ele tem que ser aprendido, ele tem que ser desenvolvido. E Porque eu como que a coloco gente assim, faz isso? porque na questão é o quanto como é que você escuta, é o quanto que você está aberto àquela pessoa, o quanto que você valoriza aquela fala, é o quanto que você demonstra respeito para aquela pessoa que está na sua frente. Porque quando você tem empatia com o outro, que eu estou demonstrando ali que Isso eu é estou difícil, né? ligado para outra pessoa, eu vou conseguir automaticamente fazer com que tenha uma conexão entre eu e meu parceiro e que essa pessoa também se sinta à vontade em falar o que está sentindo. Agora, quando eu não faço isso, é aquela questão, como eu vou comunicar se eu não sei ouvir? É. Como eu vou comunicar o que eu estou sentindo se eu mesma não sei colocar o que acontece com o outro? Então, como que O eu vou primeiro... ter essa troca? Não vai ter. Vai ter a Então, para você, falha. o primeiro momento de tudo é saber ouvir, né? Que aí você Sim. entra na parte da empatia. E depois é o falar. Na realidade, o falar, na realidade, é porque você vai falar aquilo que você realmente está ali sentindo. Porque na hora que se eu estou falando, por exemplo, estou aqui eu e meu parceiro, estou falando ali, eu estou percebendo que ele está ouvindo o que eu estou dizendo, automaticamente ele vai compreender. Ou então, se ele não compreender, ele vai sentir a vontade de dizer, olha, não entendi o que você quis dizer. Você quis dizer tal coisa? Aí eu vou dizer, não, entendi isso e isso. Ah, não. Vou dar um exemplo em relação a essa questão dos sentimentos. Uma das questões muito importantes nisso que nós estamos trazendo é como que eu estou emocionalmente.
Por isso que eu coloco para os casais que não têm uma boa comunicação, evitar o uso de mensagem por escrito no WhatsApp, por exemplo, no Ih, rapaz, Telegram, isso aí, seja né? qualquer rede Acabou da hora. social. Por quê? Porque eu vou escrever com um tom. Quando você ler, você vai ler com o tom que você está, naquele momento, com aquela emoção. Eu já E ligo dá logo. confusão. Então, assim, é muito mais fácil você ligar ou então você mandar um áudio. Esse exemplo, Áudio. por exemplo, de quando você não está bem emocionalmente, vou dar um exemplo tanto na versão feminina quanto na masculina, tá? Opa, agora Por tem um exemplo, exemplo. Hein? digamos que a mulher não esteja por algum motivo se sentindo bem, tá na TPM, qualquer coisa do tipo. Ih, isso aí Aí o tem marido, demais, né? o Tem um esposo, ou aplicativo, você então. sabia que tem um aplicativo para o homem? Tem um aplicativo para o homem para avisar quando a mulher vai entrar. Tá nesse momento de Ah, TPM. tem. Caramba, que troço magnífico. É só o cara ter que ajustar um pouquinho a paciência dele. Mas é isso, tem mulheres que realmente têm muito essa questão da TPM, mas assim, o principal de tudo, né, nesse momento é o quê? É ter realmente a questão da paciência, né? Mas assim, é a pessoa também conhecer, porque quando a pessoa conhece que ela não está bem, vou dar esse exemplo da mulher, pois digamos assim, ela não está bem e o marido, de repente, não tenha percebido que ela não esteja bem. Isso, gente, eu tô falando, pode ser parceiro, pode ser parceira, independente, tá? Aí o que acontece? Fala assim, olha, vamos jantar fora hoje, mas assim, eu bem comprei um vestido para você, que eu quero você muito elegante. A mulher tem duas opções. Ela pode ter a opção de ouvir isso, caramba, que coisa fofa, meu esposo bem comprou um vestido novo para mim, para a gente poder jantar fora, né? Que É. delicado da parte dele, pode adorar. Como ela pode falar o quê? Se ela não estiver bem emocionalmente, ela vai olhar para o esposo, vem cá, você está querendo dizer que eu não sei me arrumar, não? Que eu não tenho roupa para sair para jantar com você? Pô, aí o cara quebra na hora. Não faço nunca mais. Então você vê que numa mesma situação, se eu não estiver bem emocionalmente, eu posso responder isso de duas formas. Vamos É. pegar na versão masculina, a questão do famoso futebol. Toda quarta-feira lá, a pessoa quinta, se ela tem um joguinho de futebol. A esposa, por algum motivo, de repente está pensando em fazer qualquer coisa, ou quer conversar, não importa. Chega para o marido e fala, vem cá, que horas que você chega hoje do futebol? Ele tem duas escutas. Responder, normalmente, uma pergunta. 10 horas, o horário é normal, ok. Como ele pode olhar e, se ele não estiver bem emocionalmente, olhar e dizer assim, caramba, mal saí para o futebol e você já está perguntando que horas que eu vou chegar em casa? É verdade. Então você vê que de uma única pergunta você pode ter duas respostas, mas tudo vai depender do quê? De como eu estou emocionalmente. Se você tiver abalado, né, de qualquer uma das posições, vai dar problema, né? Por isso que a Sim. gente tem que ter a cabeça no lugar. E, ó, vamos responder aqui que a Regina perguntou. O problema também. Cadê? Tá subindo toda hora. O problema também é que, às vezes, a pessoa, no caso, um dos cônjuges vem de vivências diferentes. Às vezes, isso também causa problema. O que fazer? Eu acho que. Você entendeu? Sim, nesse caso entra aí a questão mesmo, tem um livro muito bacana, né, que ele relata várias coisas, que é o Mapa da Vida, não sei se vocês conhecem, que é do pessoal do coach, até por sinal, aonde eu coloco até isso para meus clientes, assim, vamos imaginar, vamos pegar o Brasil, né, o próprio Brasil a gente tem uma cultura, mas se você pegar Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, tá, vamos pegar os nossos estados, tá? A mesma coisa vai acontecer com o casal. O Rio Grande do Sul, por exemplo, você tem o churrasco e você tem a música gaúcha. O churrasco é uma coisa que o Rio de Janeiro pecou. Bacana, vamos trazer o churrasco. Agora a música gaúcha, por exemplo, não, já não gostei, já não quero. Mas eu respeito. Então isso também entra às vezes no casal. É eu entender como cada um funciona. É entender como cada um ali está dentro da relação. É entender quais são os meus valores, quais são as minhas crenças e como que o casal vai ajustar isso para dentro do relacionamento. E aí entra a questão do diálogo, é compreender o que é possível para mim aceitar e o que não é. Não, isso para mim já não pode. Então, assim, vamos ver como que a gente vai resolver isso. Vamos pegar um outro exemplo. Às vezes a pessoa gosta de show. Mas a outra pessoa não gosta. Então, tem dois exemplos. A pessoa pode ir no show sozinha ou com as amigas e essa pessoa não se importar. Entra o quê? A questão da confiança.
Então, eu não preciso obrigar o outro, por exemplo, a ir no show, mas eu também não posso privar o outro de fazer aquilo que ele gosta. Aí entra, mais uma vez, a questão do elo, da parceria desse casal, desse relacionamento. Então, essas divergências, elas vão ocorrer. E principalmente nisso que ela está colocando, às vezes, né, de um ter um pensamento e outro ter outro. Tá, mas como que a gente pode unir isso de uma forma que fique positiva? O casal, ele como se fosse dois círculos, né, entrelaçados. Vamos pegar a questão da aliança, o símbolo da aliança, os dois círculozinhos. É o eu, o tu e o nós. Então, olha o tamanho da interseção do nós. Porque é o quê? É o elo, é a nossa união. Então, assim, eu tenho a minha individualidade, você tem a sua individualidade e nós vamos criar a nossa individualidade. E isso faz toda a diferença para o casal. Porque, pela pergunta que a Regina fez, eu acredito que talvez eles, né, devem colocar a culpa nisso daí. Ah, mas eu vivi talvez isso no outro relacionamento e eu sou assim mesmo e pronto, acabou. Ah, mas eu vivi de um jeito diferente, né? Então, assim, eu acredito que seja muito baseado em cima disso, né? Ah, mas eu vivi isso com a outra pessoa e não tenho o que fazer, é assim mesmo, aceita, dói menos. A gente, né, o que você está falando que é a falta de comunicação. Tudo bem, você viveu, ok, você aprendeu lá, né? Talvez desse certo para aquele relacionamento lá. Mas só que para esse relacionamento eu não quero mais aceitar isso e a gente tem que sentar e tem que conversar, temos que nos comunicarmos e ajeitarmos qual é a forma melhor para a gente poder resolver esse problema. Né? Porque eu vejo que... Pode falar. Desculpa, a Regina colocou aqui, né, quando as criações são diferentes, no caso dentro do CD, isso é relativo, tá, Regina? Depende muito do qual o sentido, entendeu? Porque às vezes se está ligado a alguma questão de valores, aí é uma outra situação. Então, cada caso é um caso. Muitas vezes a gente tem que o quê? Tem que pegar realmente o casal e juntos com o casal realmente entender o que realmente está sendo dito e o que realmente, por exemplo, uma decisão, né? Então, assim... não tem como te dar uma resposta pronta, porque teria sendo prepotente mesmo da minha parte, entendeu? Porque cada caso é um caso. Por isso que os meus atendimentos são personalizados. O que vem ser isso? Eu não tenho, por exemplo, primeira sessão, segunda sessão, tudo prontinho. Não, os casais que eu atendo, eles sabem disso. Eu vou de acordo com a demanda do casal. Então, em cima do que o casal vai trazendo, as minhas sessões são construídas e elaboradas de acordo com aquele casal. Exatamente em função disso que você está trazendo. Por quê? Porque, às vezes, quando tem essa questão das criações são diferentes, a gente tem que tentar o quê? Entender, avaliar, compreender o que vem ser essas criações diferentes, quais são os valores, quais são as crenças, quais são as minhas limitações, o que eu posso ceder que não vai me agredir, o que eu vou fazer que também não vai agredir ao outro. Então, tudo realmente tem que ser muito bem conversado e avaliado. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que funciona assim? Geralmente, né, você trabalha com casal já há 8 anos. Na maioria dos casos, é a mulher que vai procurar ou é o homem? Como é que é essa relação dessa procura por terapia? Antes era muita mulher, mas hoje eu estou percebendo que os homens estão procurando muita terapia, tá? É mesmo? Mas ele chega lá primeiro assim, eu tô... Não, na realidade, na realidade eles ligam, né, entram em contato, seja por WhatsApp ou por ligação, e eu coloco que essa primeira sessão tem que ser junto com o casal. Né? Já é assim, a primeira sessão você já vai... A primeira entrevista eu faço com o casal, a primeira sessão eu faço com o casal, que é para poder explicar e esclarecer todas as dúvidas do processo terapêutico de casal. Então eu vou conversar, eu vou colocar qual é o meu método que eu utilizo dentro do atendimento, porque eu sou uma facilitadora, né? Ali dentro, né? A gente coloca, né, que até nos Estados Unidos, que a gente trabalha muito com a questão do conselheira de casais, né? Então você está ali junto com aquele casal. Então essa primeira entrevista é realmente para expor, exemplificar ali e mostrar o que vem ser o processo. E aí depois, em outro momento, realmente vai ser sessões individuais, depois a gente junta e aí a gente vai de acordo com aquele casal. Aí você vai, né, dependendo do caso, o que você faz sessões individuais, aí continua em grupo, né, em dupla, quer dizer, em casal. Exatamente. Aí depende muito do desenrolar ali
no tratamento, né? Isso. E também se esse casal está preparado para fazer terapia. Muitos casais não estão preparados para fazer uma terapia de casal. Muitas vezes a pessoa ela vai começar e eu, particularmente, já ocorreu de eu dar uma pausa ou então de eu encaminhar esse casal para uma terapia individual e em outro momento retornar, ou então estar em terapia e quando essa pessoa tem condições de bancar, né, a terapia de casal e ambas individuais, também é um processo, porque muitas questões da terapia vai acabar batendo em questões minhas. E a Como terapia assim, do casal. questões? Ah, tá. Porque assim, você está ali trabalhando o casal. Né? Você não está trabalhando ali, por exemplo, um processo individual, você não está ali diretamente com aquela pessoa. Então você vai trabalhar as relações do casal. Entendi. Tá. E aí quando começa a bater Porque muito em questões uma minhas, grande vai para o dúvida, né? outro. Oi? Sim. Quando começa a bater em questões minhas, aí automaticamente eu vou fazer as pontuações, as colocações e vou colocar o motivo desse encaminhamento, que também é importante explicar o motivo que essa pessoa, que eu estou fazendo o encaminhamento daquela pessoa para uma terapia individual. Então tem que ser também muito bem claro e não ficar dúvidas. Mas aí você não faz essa parte do individual, você acaba não fazendo. Você passa por um outro Não. profissional. Aí seria um outro profissional. Ah, entendi. Não que seja proibido, tá? Não é proibido atender, Não, mas questão de eu ética, eu acho. Não sei. particularmente, até mesmo em relação à qualidade, à confiança e o elo mesmo terapêutico, eu acredito, eu percebo uma melhor qualidade quando você faz o encaminhamento para o colega individual e você atende o casal, somente o casal ali na sessão, entendeu? Ediane, Oi. eu queria te perguntar, quais são os maiores erros, né, ao longo dessa sua profissão? Quais foram os seus maiores erros assim, que você consegue ver, né, dos casais assim, nessa falta de comunicação? Você consegue, tipo, caramba, eu pego muito caso que acontece isso, né? Acho que o maior erro aí do casal não ser feliz é por isso, né? Porque eles não se comunicam nesse momento. Você tem, assim, alguma coisa? Não? Sim, na realidade, primeiro é isso, é o ouvir, né? É o quanto que eu não escuto, o quanto que eu não paro para ouvir o que o outro está falando. O grande falha dos casais é muitas vezes já estar ali ouvindo e pensando numa resposta. É. E o que eu vou rebater essa pessoa? Então, assim, é parar e avaliar o que nós ganhamos. O casal só tem a perder, só tem a mágoa, a questão do distanciamento. Muitos casais, às vezes, por uma questão boba, tá, gente, simples, ficam 2, 3, sei lá quantos dias sem falar um com o outro. E o silêncio, ele também afasta. O silêncio também é uma comunicação. Então, É não uma comunicação ou é falar... uma falta de comunicação? Na realidade, sim, é uma falta de comunicação, mas está dentro da comunicação, né? Porque você está ali com aquela pessoa que é a comunicação não verbal. Isso aí. Entendeu? Então a pessoa está ali, você passa, você faz assim, você faz, né, a questão das piadinhas, evitar. Eu até coloquei aqui algumas questões para trazer, deixa eu colocar trocadilhos, né? Como eu coloquei, presumir que a outra pessoa tem que saber o que eu quero e o que eu gosto, e não, a outra pessoa não tem que saber, ela não é obrigada a saber, até porque nós mudamos a cada dia que passa. Quantas vezes você, de repente, assim, adorava uma comida e de um ano para o outro você começa a diminuir em comer aquilo. Mas você ainda gosta, porque você não gosta mais tanto. Então, nós mudamos. E na relação, as coisas também mudam. Então, o outro não é obrigado a saber o tempo todo o que eu estou pensando e o que eu estou sentindo. Por isso que tem que se ter a fala, o diálogo, é o compartilhar realmente o que eu estou sentindo. E tem muitas coisas também que acabam conseguindo, né? Atrapalhando, eu acho, do meu ponto de vista, é o tal do achismo. Eu não sei se você vai entender como eu vou tentar te explicar, mas as pessoas elas acabam achando muito, né? Duas coisas. O que talvez esteja acontecendo com a pessoa, né? De verdade ali. Ah, eu acho que isso está acontecendo com você e ela acaba, né? Gerando um comportamento totalmente diferente daquilo que você espera.
Mas aí isso entra no que eu coloquei para você, a questão da confiança. O quanto que eu me sinto confiante em chegar para o meu parceiro, minha parceira, e conversar e falar uma observação minha, uma percepção minha. Vou te dar um exemplo, essa questão que é diferente eu fazer uma pontuação do ser grosseira, tá bom? Tá. Por exemplo, assim, a pessoa engordou. Tá? Vamos pegar uma coisa que é o ponto fraco das mulheres, gordura, pelo menos eu acredito que seja. Então, né, você da academia aí deve saber melhor do que eu. Então, uma coisa é falar para pessoa, o marido chegar para a esposa e falar assim: nossa, como você tá gorda. Nossa, tá engordando, hein? É uma fala. Não faça isso Outra não, tá bom? coisa, nunca faça isso. Faz isso Outra não. coisa é você chegar para sua esposa, por exemplo, e falar assim: nossa, tá tudo bem com você? Eu tô percebendo que você tá ansiosa, que você tá comendo para mais, amanhã depois você tá brigando com a balança, hein? É um pouco mais sutil, né? Exatamente. Mas Então, uma das coisas é que eu já isso. aprendi, já trabalhando há tanto tempo com mulher, não se meter em peso de mulher. Quando a mulher ela fala para você, eu acho que eu tô gordinha. Não vá lá e fala assim, eu também acho. Você vai botar uma corda no pescoço, cara. Não faz isso, não. Não, meu amor, calma aí, vamos ver, vamos numa balança. Tenta mudar de assunto, mas não leva essa culpa para você, não. Porque eu já vi muita gente brigando por causa disso. Porque ela depois, em um outro momento, que talvez ela esteja naquele momento com a autoestima baixa, ela falou isso e quis dividir, você foi lá e sacramentou, e ela vai jogar isso na sua cara em algum momento. Isso vai dar problema. Vai dar problema, vai dar problema. Porque é difícil não ter uma mulher que não queira perder 2 quilinhos, né? Não tem uma mulher que não roube 3 centímetros para cima. Ela sempre quer ficar com 1,72 m, 73. Eu acho muito engraçado isso. Então, a gente tem que ter essa comunicação, a gente tem que ter esses sinais de alertas, né? Que é para justamente a gente não ter esse tipo de problema. Né? Não, sim, mas é como eu coloquei, né? Isso tudo está na importância, isso que eu disse, né? Da abertura que a gente tem de falar a verdade, né? E para eu falar a verdade, eu tenho que sentir que eu estou ali com aquela pessoa. Né? Eu tenho que sentir o que? Confiável. No momento em que eu me sinto bem com meu parceiro, eu vou conseguir falar. Por isso que eu coloquei da importância das formas e maneiras como eu vou levar essa mensagem. É o exemplo que eu dei lá no início do eu te amo. Uma coisa é eu falar para a pessoa, você me ama? Nossa, eu amo você. Outra coisa é eu falar para você, cara, eu já falei que eu te amo. Já falei 10 vezes, vou falar quantas vezes mais. E tem gente que é Exatamente. carente, né? Também tem gente que é carente, gosta de ouvir toda hora. A gente tem que saber lidar, os perfis comportamentais, a gente precisa entender, né, quais são os perfis comportamentais também, porque tem gente que é carente demais. Eu sou um cara bem carente às vezes. Tomei aí, fico. Uma das minhas coisas é a palavra de afirmação, né? A linguagem do amor, palavra de afirmação. Portanto, que toda hora que eu Sim. falo tem um né, tem um tá, que é justamente eu quero que você confirme, talvez se eu esteja falando alguma besteira ou não, entendeu? Mas a Jéssica Cristina aqui, ela está falando aqui, ó, mas mesmo para falar a verdade, tem que ter um carinho para poder falar. É isso, é o respeito, é o zelo, é o quanto que eu estou ali para aquela pessoa, né? E outra coisa, os homens e as mulheres são diferentes. As mulheres elas são mais emotivas, os homens são racionais. A mulher tem uma visão periférica. Vou dar um exemplo da geladeira. Né, do armário, né? A mulher, por exemplo, assim, se você abrir a geladeira e o homem perguntar, onde é que está o queijo? A mulher vai falar, tá na geladeira. A mulher vai desenhar para você até onde que tá. O homem, ele vai assim, ó. Ele olha, ele olha. Ele vai abrir e vai um por um. A mulher não, a mulher ela consegue, tá aqui. Então, você tem uma diferença aí também. O homem, ele é mais objetivo. Por exemplo, se você perguntar para a pessoa, para um homem, tá tudo bem com você? O homem falar sim, é sim. É assim, não tem outra coisa, é isso que eu falo. A mulher, se você muitas vezes perguntar, tá tudo bem com você? Sim, mas ela deu um sim. Aí, lembra da linguagem não verbal? Um sim fechada? Sim. Querendo dizer um não, mas ela não disse um não, ela disse um sim. Ela vai pegar, como que ele não percebeu que eu não tô bem? Por que ele não me perguntou mais uma vez o porquê que eu não estou bem? É o achismo. Mas é o quê? É o acreditar que o outro tem que saber o que está acontecendo comigo. Não. Mulher passa muito por isso. Mas o homem tem que entender, né? Que são coisas de homem e de mulher, né? Tem coisas que não adianta.
Ô, Diane, tem coisas que a gente não adianta ficar brigando como que mulher, que são coisas de homem e de mulher, como você falou da visão aí periférica. Sim, exatamente, é Vai chegar e vai respeitar. olhar lá. Ah, não vi, não achei. A mulher ela já sabe que tem que ir lá. E aí, ou ela leva isso numa brincadeira, né? Ou ela leva isso numa brincadeira de um jeito mais leve, ou ela vai tacar o porrete na cabeça do cara. Pô, cara, tá essa merda daqui, cara. Pô, é possível você não ver essa merda sempre? Aí é aquela questão da emoção da mulher. Quando ela estiver chateada, ela vai tacar o porrete na cabeça dele, né? Exatamente, exatamente. Ó, a Isso é Lúcia está falando aqui, exatamente. ao longo dos anos a gente vai passando por essas fases de aprendizado mesmo. E aí vamos percebendo essas diferenças conforme nós vamos amadurecimento. Esse amadurecimento não é só da pessoa, é do casal, né? Também, né? Sim, do casal. É o casal em si, né? Que ele vai se amadurecendo, a gente acaba Sim. se conhecendo, a gente acaba vendo, né? Realmente quais são os defeitos. Você quando a gente estava conversando, você falou que tinha um. Como é que é o nome? Tinha uma experiência, tinha uma atividade para a gente fazer em casal. Você Sim, lembra? Você consegue passar? A gente está sim, com 7 minutos aqui. Você fala pra caramba, meu. Nossa Senhora. é verdade. Negócio de Vamos mulher, lá, né? passa rápido, né? Uma das questões, antes de eu passar, né, o exercício, primeiro de tudo que eu queria colocar aqui é o quanto que você tem o poder de autocrítica, é o quanto que você avalia a você, é o quanto que é que eu coloco assim, eu casaria comigo mesmo? É o quanto que você para também para avaliar o teu comportamento, porque é muito fácil a gente culpar o outro quando não compreende, não entende um comando ou uma verbalização de uma mensagem nossa, não está compreendendo, é muito mais fácil eu culpar a pessoa do que eu aceitar que eu fui falha no enviar aquela mensagem, que eu É. falei ali na minha comunicação. Então, assim, é o quanto que eu tenho esse senso crítico comigo mesmo, tá? Então, de uma nota que eu digo de 0 a 10, qual nota que eu daria para mim? E qual o momento em que eu perdoo e peço perdão numa grosseria ou numa falha de comunicação, tá? Então, essa é uma das tarefinhas para pensar. A atividade que eu coloco que é Interessante bacana que para o você falou casal de fazer, 0 a 10 eu casaria comigo mesmo? exatamente, se você casaria com você, né? Porque é muito fácil eu querer que o outro, vamos botar assim, entre aspas, Ó, bota lá na sua ature, história lá que você vai bombar, cara. que o Pode outro, vamos botar botar assim, lá, entre aspas, vou faz uma colocar, enquetezinha dessa aí lá no seu story lá que você vai ter um engajamento legal, hein? vou colocar, pode deixar. Porque, assim, porque né? É muito fácil eu colocar para o outro me aturar e eu, será que eu me aturaria? Isso aí. É pra pessoa Né? refletir, é pra pessoa pensar mesmo. Diz aqui nos comentários, de 0 a 10, você casaria com você mesmo? A pessoa vai dar uma nota lá, você vai ver. A pessoa vai responder. Vamos ver. Aí, ó, a Outra Beatriz coisa, aí já gente. começou. A Beatriz já tá falando, ó, Deus me livre de casar comigo mesmo. Ó, tá vendo? então, olha só, né? Não dá certo um negócio desse, né? Outra coisa, gente, atividade que eu vou colocar para vocês fazer é uma coisa bem simples, tá? Que você pode fazer com o parceiro de vocês, que é o quê? Vocês vão ficar de costa um para o outro, tá? Um de vocês vai pegar um objeto, pode ser qualquer coisa da casa, sem o outro ver. O outro vai ficar com papel e uma caneta, algo do tipo. Essa pessoa de costas vai começar a falar, descrever aquele objeto. Tá? Então, assim, digamos que eu peguei essa caneta. Então, eu vou descrever, fino, comprido, sim, nanana. Essa outra pessoa, ela vai desenhar aquilo que o outro parceiro está relatando. Terminei de escrever. Parou? Ok. O que eles vão fazer? Eles vão desvirar os dois e vão avaliar o objeto real para o desenhado. E nesse momento que é legal, o que é? Porque vocês vão ver que por mais que tenha uma semelhança, vai ter divergência. Vai ter ali no objeto uma incongruência. Imagina isso no dia a dia. Se eu ali, no momento que nós estávamos focados, que nós estávamos ali, os dois, parados, com a escuta, o ouvido ativo em ouvir o que o outro está falando, está narrando o objeto para mim, da ideia de tentar descrever, se é naquele momento que eu estou focado, vai sair uma coisa diferente do que realmente está o objeto, imagina no nosso cotidiano
passando mensagens e falando sem estar focado, sem estar prestando atenção. O quanto de informação é distorcida. Então, essa é uma ótima atividade para vocês perceberem do real por imaginário. O quanto que muitas vezes a gente imagina coisas que não tem nada a ver com o que está sendo realmente exposto pelo outro. O quanto que a gente interpreta de uma maneira totalmente diferente. Então, essa é uma atividade bem legal. E a outra é, no meio de uma discussão, de uma briga, é imaginar um semáforo, lá vermelho, amarelo e verde. Vê a emoção da raiva, da tensão, para, respira. Vale a pena eu continuar? Vai chegar em algum resultado? Isso vai agregar para nós dois? Vamos resolver a situação? Não. Então não continua. Para aí. Ah, não, eu estou mais tranquilo, estou calma, vou conseguir conversar? Ok, então segue e voltem a conversar. Caso contrário, fica no vermelho. Então eu digo, a gente usa muito isso aí, a discussão... técnica dos 15 segundos, né? Que é justamente para você parar, né? A técnica dos 15 segundos. Para e pensa, né, naquilo que você está fazendo. Se vai dar certo ou não, se é para isso, se você pode fazer aquilo, se você deve, se aquilo vai ser bom. A gente usa muito essa técnica aí dos 15 segundos, que é para a pessoa parar naquele momento que tiver com mais raiva ou depressiva, ou qualquer coisa que talvez seja algo errado para ela, e ela faça ali as escolhas. Isso aí vai fazer com que ela volte para o lado racional dela, né? Isso. Já que ela está naquele momento emocional dela, lá que está se perdendo através das suas emoções, então ela para, né? Que aí você colocou como um sinal vermelho, verde, né? Amarelo. E a pessoa pensa. Regiane, eu tenho uma coisa muito triste para te falar. Acabou o tempo, né? Falta 1 minuto e 20 segundos, cara. Eu queria que você falasse mais sobre você, sobre o seu trabalho, tá? E queria agradecer a todo mundo aí. E termina esse 1 minuto aí contigo aí. Porque o WhatsApp não, o Instagram vai derrubar a gente, né? Então, assim, gente, quem quer conhecer um pouquinho mais meu trabalho, entra aqui no meu perfil, tá? No psicóloga Ediane Machado. Me envia no privado alguma dúvida que você tenha ficado em relação a essa parte de relacionamento, de comunicação, queira alguma dica de algum livro, de alguma outra dúvida, pode colocar lá, tá bom? Que eu, assim que possível, vou responder. Quem me conhece sabe que a todo momento, podendo, vou responder. Eu acredito que é importante, sim, a gente ter essa troca, essa disponibilidade, porque, como eu falei, eu acredito no casamento, acredito na relação. A grande questão é o quanto que eu estou disposta a mudar e o quanto que eu estou disposta a ouvir, tá bom? Então, assim, lá tem a minha página também, meu site, que é o edianemachado.com.br, lá também tem um pouquinho do meu trabalho, tá bom? E qualquer dúvida, é só me acionar eu vou terminar, que é pro Instagram não derrubar a gente, tá bom? Eu agradeço muito de coração e eu espero poder ter contribuído aí muito com todos. Dá um sorriso!